O podcast de energia do jornal Água Ambiente, do mês de novembro, é dedicado aos mitos e ideias feitas da energia. Os mitos e as ideias feitas servem muitas vezes para assegurar que o estado das coisas permanece. Informar, debater de forma independente, plural e transparente tem sido a missão do jornal Água Ambiente e das suas diversas iniciativas, como é o caso do nosso podcast e do Fórum Energia, cuja 12ª edição acontece neste mês de novembro, nos próximos dias 26 e 27 de novembro, no âmbito da Semana de Ambiente. Este podcast é dedicado àquilo que, pela informação, contribuímos para combater. Mitos e ideias feitas, neste caso, na energia. Selecionámos 4 mitos e é com o Mário Paulo, o Paulo Pereira dos Santos, residentes dos nossos podcasts, e a nossa convidada Ana Fontoura Gouveia, ex-secretária de Estado da Energia e Clima e professora de Políticas Públicas na nova SBE, que vamos falar dos nossos 4 mitos que selecionamos. Mário Paulo, presidente do Conselho Consultivo da ERSE, Paulo Pereira dos Santos, diretor executivo da Dorgás Renovável, nunca é demais dizê-lo. Desfazer mitos e ideias feitas na energia. Ora bem, o nosso primeiro mito, aquele que classificamos como o mais popular, prende-se com a eletricidade, com a confusão que se faz muitas vezes, tantas vezes, em associar eletricidade à energia. Sabemos que temos várias formas de energia, temos a energia térmica, a energia química, a energia mecânica, há várias formas de energia, mas de facto, muitas vezes demais, fala-se de eletricidade como sendo a única forma de energia. Que consequências, Paulo, começo pelo Paulo, é que resultam ou podem resultar desta associação entre eletricidade e energia tão persistente? Obrigado pela pergunta. As consequências, e desde logo aquela que resulta para uma má percepção da sociedade. A sociedade pensa que a energia é só eletricidade e não o é. A eletricidade é uma componente da energia, mas há outras componentes numa atividade económica em qualquer país, que são os transportes, por um lado, e os edifícios e a indústria, por outro, que são grandes consumidores de energia que não têm a componente elétrica. Portanto, o esforço para a descarbonização do país e do nosso planeta passa por descarbonizar todas estas componentes e não só aquela da eletricidade. E muitas vezes, quando se confunde, ou, enfim, até propositadamente, alguns lobbies querem confundir a eletricidade com a energia, dizendo que todo o esforço que estão a fazer na descarbonização da eletricidade é o esforço da descarbonização do país. E não é. É menor. E, portanto, essa má percepção leva os consumidores e leva as populações a crer que estamos, se calhar, muito bem nas renováveis, muito bem na descarbonização, quando podemos não estar, quando colocamos isto no contexto todo que é a energia. Sim, senhor. É, de facto, um mito, digamos assim, muito popular. Mário? Eu quero olhar para a energia elétrica e para a eletrificação num ângulo diferente. Quer dizer, ao longo dos séculos, no último meio século, a eletricidade teve uma importância fundamental para a emancipação da sociedade. Portanto, a eletricidade, apesar de ser verdade que, de um ponto de vista termodinâmico, apenas representa 25% da energia, 20, 25, 22, depende dos países. Do ponto de vista de importância social, está muito para além disso. Eu lembro um aspecto que me é interessante e que está documentado, que teve uma importância fundamental em vários setores sociais. Ponto 1, libertação das mulheres. Os trabalhos pesados que as mulheres faziam, nomeadamente para lavar a roupa, não é só do cidadão doméstico, mas também de outros setores, o transporte da água, o passar a ferro, tudo isso foi uma libertação. A rede de frio foi uma coisa fundamental para a alimentação. Sem eletricidade era impossível, não conseguíamos fazer isso. O problema da saúde, portanto, hoje em dia temos o problema do ar-condicionado, portanto, que nos dá todo este conforto. A própria urbanização seria completamente diferente. A própria organização social e, se calhar, o próprio capitalismo seria diferente. Isto é aqui uma dica para a sua doutora, que é economista. É de lembrar que antes de existir eletricidade,
os trabalhos se faziam junto às fontes. A eletricidade, ao trazer a energia da fonte, como disse, se convertia para as cidades, revolucionou todo este aspecto. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, justifica que, do ponto de vista social, a eletricidade tenha, digamos, um papel diferente e que seja muito importante. Eu gostaria de dizer, sendo embora verdade o que o Paulo diz, é também grave que este aspecto dos 25% seja para desconsiderar a eletricidade. Hoje nós estamos todos habituados a uma qualidade de serviço da eletricidade e essa qualidade tem que se manter. E se nós, à medida que vamos eletrificando a sociedade e descarbonizando, e parece que a eletricidade será a melhor forma de descarbonizar a sociedade, pelo menos em muitos setores, não podemos esquecer esta qualidade que já obtivemos. Certo, mas no fundo... Eu não parece que seja, digamos, um grande problema para a sociedade Haver uma sobrevalorização da darmos uma eletricidade. ideia, quer dizer, eu acho que é natural que a sociedade encare a eletricidade não como 25% de energia, mas como, digamos, com esta importância social que a eletricidade tem. Sim, senhor. Ana Fadora Gouveia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que enriquece seguramente aqui muito o nosso debate. Este equívoco, esta ideia feita, que classificámos de muito popular, tem consequências para a percepção que se tem do que é a energia, o setor da energia. Como é que vê a coisa? Deixe-me começar por agradecer o convite, é um prazer estar aqui convosco. Eu diria que esse equívoco que refere, na verdade, não é um equívoco que afeta os cidadãos ou a indústria ou as empresas na sua vida cotidiana. Os cidadãos sabem muito bem que pagam fatura de eletricidade, que pagam fatura de gás, que vão à bomba de combustível e que têm que atestar os seus depósitos e por aí fora. Portanto, é um equívoco, creio, que surge mais não no nosso dia-a-dia, mas em termos macro, por vezes no discurso público e num discurso mais agregado. E aí, enfim, há razões, evidentemente, para colocarmos um foco na eletricidade. Sabemos muito bem como é que podemos descarbonizar o sistema elétrico. Estamos a fazer esse caminho e, na verdade, os dados da Agência Internacional de Energia o que nos mostram é que nos últimos 12 anos o consumo de eletricidade cresceu 2 vezes mais rápido que o consumo total de energia e para os próximos 12 anos crescerá 6 vezes mais rápido. E, portanto, o que eu quero dizer é há um processo de eletrificação em curso e, portanto, a eletricidade terá uma importância cada vez maior. Dito isto, mesmo num cenário de neutralidade carbónica em 2050, o peso da eletricidade andará à volta dos 50%. Portanto, verdade que será naturalmente uma eletricidade cada vez mais verde e assim ambicionamos, mas a energia não é hoje, nem será no futuro, mesmo num cenário de neutralidade carbónica, apenas eletricidade. Sim, senhor. Exatamente. Muito bem. Passemos então à nossa segunda ideia feita, outro mito, de alguma assim se o classificarmos, que é esta ideia de pensarmos que é possível viver sem recursos energéticos fósseis amanhã ou mesmo hoje. Como é que nasce esta ideia, que está muito presente, nomeadamente nos movimentos ambientalistas? Paulo? É uma ideia e é uma vontade política e é um idealismo também, porque não é tão cedo que isso vai acontecer. O mundo consome cada vez, está a crescer, a população cresce, o bem-estar mundial da população tem crescido e, portanto, o consumo de energia é cada vez maior. Está a crescer, o consumo de energia está cada vez maior. Não só na eletricidade, mas o consumo de combustíveis cresce ainda mais. Estes são os factos. Portanto, não é assim tão simples que se consiga chegar a um cenário em que nós não vamos conseguir viver sem qualquer origem fóssil. E mesmo na eletricidade, e voltando um bocadinho ao tema anterior da questão da eletricidade, mesmo na eletricidade, quando nós assistimos a notícias do tipo Portugal, sim, estamos já com 83% de energia renovável na produção de eletricidade em Portugal. Tem sido ultimamente as últimas notícias. Atenção, 83% da nossa produção. Mas nós estamos a importar 20% de Espanha. Portanto, a contribuição da renovável da eletricidade tem que tomar em conta a importação que o país faz.
E baixa logo para um valor de 77%, e depois, se medirmos isso na forma como manda a diretiva comunitária, estamos nos 65%, os últimos números da DGE. Portanto, há aqui mesmo em eletricidade um esforço que ainda vai ser longo para conseguir os 100% de renováveis. Quando transportamos este esforço para o resto das formas energéticas, que são os transportes, mobilidade, os navios, a aviação, a parte marítima, vai ser um esforço tremendo, tremendo. Porquê é que existe esta ideia que eu enunciei no início, que é possível vivermos, que é muito partilhada? Porque é uma agenda política. É uma agenda política. Mário, Eu penso que o primeiro ideológica talvez mais. o primeiro mito, que, digamos, contribuiu também para esta ideia. Isto é, como é mais fácil descarbonizar a eletricidade, gerou-se essa ideia de que, digamos, gerou-se uma forma de comunicação útil para o país e para vários setores, que é nós estamos muito bem, e, portanto, aproveitaram-se essa ideia da descarbonização precisamente para ocultar outras situações menos boas no país, nomeadamente o setor dos transportes. Quer dizer, nós nos transportes temos feito pouca coisa, não é? Temos feito pouco, e, portanto, essa foi uma ideia, digamos, agradável e uma forma também do país falar sobre essas coisas, ocultando, de facto, que os transportes, nós estamos em um dos piores locais da Europa, um dos piores rankings da Europa. Temos que descarbonizar também a agricultura, os fertilizantes, a produção do ferro, a produção do próprio cimento. O ferro e o cimento vão crescer nos próprios anos com o crescimento das cidades. Portanto, nós, digamos, foi uma forma que se encontrou interessante de ocultar essa situação e que agora, chegando a esta situação, temos que encarar de frente. Agora, seja como for, e do meu ponto de vista, a doutora falou ali num aspecto muito importante, mesmo no cenário da neutralidade carbosa, só 50% é que é eletricidade. Do meu ponto de vista, pessoal, nós vamos precisar do gás natural durante muito mais tempo. Aliás, por questões também de armazenagem, várias questões. Densidade, Não é características fácil, intrínsecas desta energia. porque nós ocultamos também outros dados que são muito importantes. Quer dizer, no último artigo falei sobre isso, que é a quantidade de calor satisfeito pelo gás natural é igual ao da eletricidade. Portanto, se nós substituíssemos, digamos, para substituirmos toda a eletricidade, ou todo o gás por eletricidade, imaginem a quantidade de linhas que eram necessárias, a quantidade de investimento que temos que ter, e não é só isso, o custo destas coisas todas. E, portanto, o gás natural tem condições para ser mais barato, e depois não é só isso. É que mesmo que nós acabássemos, por exemplo, com o gás natural, o que aparecia era o gás de garrafa, que é mais caro e mais poluente e é mais emissor do que ele. Portanto, eu penso que uma das grandes asneiras da política energética europeia, não é só portuguesa, foi ter, numa primeira fase, demonizado o gás natural. Para mim, o gás natural é uma energia de transição fundamental e sem ela, nós a sociedade portuguesa e a europeia e todas as outras não conseguem fazer esta transição energética com êxito. Ana Fadura Gouveia, infelizmente não podemos passar sem combustíveis fósseis, como o gás. Não podemos, eu creio que não há dúvida disso, mas o que podemos, e dando aqui mostrando também o outro lado, é possível fazer um caminho de descarbonização, como demonstra a experiência portuguesa e não só. Portanto, é possível fazer esse caminho e, sobretudo, é necessário. Vemos agora aqui, infelizmente, a tragédia que está a ocorrer na vizinha Espanha com as cheias, as inundações. Portanto, temos eventos climatéricos extremos cada vez mais frequentes, cada vez mais severos. Portanto, não há dúvida que temos de descarbonizar o sistema energético, a eletricidade, mas não só. O texto, se olharmos para o texto, porque falamos aqui em vontades políticas, se olharmos para o acordo obtido na COP no Dubai, portanto em dezembro do ano passado, o texto, que foi muito badalado, falava então desta ideia do moving away from fossil fuels e que muitos entenderam como uma ideia de princípio do fim dos combustíveis fósseis. Portanto, há de facto essa ambição política, que me parece de resto uma ambição totalmente legítima, é de ser bem entendida, porque, na verdade,
voltando mais uma vez ao tal cenário de neutralidade carbónica em 2050, de que referi há pouco, e estou sempre a falar de valores globais para o mundo, não para Portugal, vamos continuar a ter um peso de combustíveis fósseis na ordem dos 20%. Portanto, hoje é 80%. Ou seja, é um caminho que será feito, sem dúvida nenhuma. Mas os combustíveis fósseis, mesmo neste cenário, que sabemos todos também que é um cenário que exige boa vontade e alguma fé, digamos assim, porque exige uma coordenação global a níveis sem precedentes, exatamente, mas, portanto, teremos estes 20% de combustíveis fósseis na nossa energia. Naturalmente que a sua utilização será focada nos setores onde não temos alternativas, nos transportes pesados também, na indústria pesada, e procuraremos ter soluções de abatimento, de captura deste carbono. Mas os combustíveis fósseis permanecerão lá. Eu creio que é importante percebermos, tendo em conta que temos este objetivo, o que é que estamos a fazer hoje. E aqui, se virmos os dados de investimento em energia, a imagem que temos é uma imagem benigna. Em 2023, pela primeira vez, os investimentos em renováveis e em redes ultrapassaram os investimentos em combustíveis fósseis, e para este ano o que se espera é que dos 3 trillion, portanto 3 bilhões de dólares investidos em energia, 2 terços irão para as energias limpas. 1 bilhão continuará a ir para combustíveis fósseis. Eu acho que estes números nos dizem o quê? Dizem muito. Exatamente, dizem-nos que, por um lado, precisamos de combustíveis fósseis e continuaremos a precisar. Por outro lado, dizem-nos também que estamos a fazer um caminho progressivo de descarbonização da nossa sociedade. Progressivo, é um caminho, não será de um momento para o outro, e, portanto, as duas realidades podem ser compatibilizadas, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos para o nosso terceiro equívoco, ideia feita, mito, como quisermos chamar, que é quando achamos que a eletricidade é que é responsável pela descarbonização da mobilidade dos transportes. Aqui o que está presente é uma questão de informação, de falta de informação, Paulo? Não é só a eletricidade, há outras formas de descarbonizar, como a mobilidade rodoviária, dos transportes rodoviários, que vou aqui, que vou falar. E são elas. Se nós pegarmos... A eletricidade não é a campeã da descarbonização dos transportes? Por enquanto, vamos ver, porque não há dúvida que a eletrificação do transporte ligeiro vai ser o caminho. Eu próprio já não tenho dúvidas. Mas, se olharmos para o Balanço Energético Nacional de 2023, o documento da Direção-Geral de Energia, e vamos à linha dos transportes rodoviários, vamos ver qual é a situação hoje nos transportes rodoviários. Os derivados do petróleo contribuem com 99,18%. Portanto, é quase tudo. Isto são os tais 5,8 milhões de TEPs. O gás natural veicular, que é fóssil, mas menos poluente, com 0,58%, portanto 0,6%. Os biocombustíveis puros, porque estamos só a falar dos puros, 0,11%. Eu aqui refiro os puros porque parte dos fósseis, parte do diesel e dos derivados de petróleo, do diesel e da gasolina, já têm combustíveis, já têm uma percentagem... Misturados. Não estou a referir-me a isto. E depois a eletricidade, na mesma linha do Balanço Energético Nacional, aparece lá com 7.699 TEPs e que corresponde a 0,13% do consumo nos transportes rodoviários. Estes são os números. Estes são os números, os últimos, de 2023, da Direção-Geral de Energia. Se compararmos então o gás natural veicular, com o 0,58, com a de eletricidade, ele está... Ainda não estou a falar de descarbonização, estou só a falar do peso. Ele tem um peso de 4,5 vezes superior ao da eletricidade. Agora, temos que fazer aqui uma justiça. Qual é a justiça? É a justiça da maior eficiência da eletricidade direta num veículo. Um veículo, a energia que chega ao veículo, 90% dessa eletricidade sai na roda, sai na energia útil. No combustível, só 35%. Se fizermos esta conversão, 90%, 35%, temos que, ainda assim, o gás natural veicular é 1,7 vezes mais, tem 1,7 vezes mais peso que a eletricidade nos transportes rodoviários. Mas então agora vamos à descarbonização. Portanto, até aqui só falei do peso
Não é? Certo, penso Agora que- vamos falar, no meio disto tudo, onde é que estamos a descarbonizar? Descarbonizar, estamos a falar de mobilidade sem emissões de CO2. E fui comparar tudo isto com dados oficiais, duas redes de descarbonização, de descarbonização da mobilidade rodoviária. A rede elétrica, que é pública, da Mobie, e a rede do GNV, do gás natural veicular. Ora, o gás natural veicular vai-me dizer, então, mas isso ainda é fóssil. Claro. É, a eletricidade, parte dela também é fóssil. Já lá vamos. Portanto, o gás natural veicular, já hoje, e aí muito, porque o Dourogás tem importado muito, já hoje, com os dados que o LENEC publica, ao final do segundo trimestre de 2024, já tinham sido importados 7.898 TEPs de biometano. Biometano. Isto é gás natural veicular, biometano. Renovável. Renovável, 100% renovável. Por outro lado, a rede Mobie, se formos aos dados do Mobidata, no site da Mobie, conseguimos tirar lá, e conseguimos tirar lá os números, que no final do segundo trimestre de 2024 tinha fornecido 52 gigawatts-hora de energia elétrica. Numa rede de 5.334 postos rodoviários para a eletricidade. Parte é renovável essa. Qual é essa parte renovável? Como eu disse há pouco, essa parte renovável é, nessa data, dados da DGE, Portugal estava com 64,5%, vá lá, 65% de eletricidade renovável no seu mix de consumo elétrico nacional, na energia de consumo final, 65%. Portanto, 65% destes 52% temos qualquer coisa como 31 a 32 gigawatts-hora de descarbonização pela rede Mobie. Em conclusão, este biometano foi distribuído numa rede de postos de gás natural, que, segundo a Associação Portuguesa dos Veículos de Gás Natural, do gás natural veicular, tem 19 postos. Em 19 postos, estes 7.898 TEPs que correspondem a 92, quase 92 gigawatts-hora. E vamos agora fazer a justiça outra vez à eficiência, dos tais 35%, 90% do motor elétrico face à combustão. Chegamos, os 35%, chegamos a uma grandeza também de 32 gigawatts-hora. O que é que eu quero aqui demonstrar? Que uma rede de 19 postos a nível nacional, de gás natural veicular, distribuiu biometano, tem um 100%, tem o mesmo contributo, ou mais, porque a conta dá mais, certo, ao final do segundo trimestre deste ano, tem mais contribuição para a descarbonização que uma rede de 5.334 postos da rede Mobie, ainda faltam umas outras. Portanto, isto, atenção, é preciso ser dito que não conta com a energia elétrica, as pessoas carregam em sua casa. Só estou a fazer aqui uma comparação de duas infraestruturas, certo. com o quanto elas descarbonizar. Uma infinitesimal, muito mais pequena do que a outra. Sim, senhor. Tudo descascadinho. Mário. Quer dizer, eu por acaso tenho aqui um estudo da revista, um estudo muito interessante, da revista Science, de agosto. É um estudo muito interessante que eu ainda estou a estudar com profundidade, é difícil, mas eles estudam no mundo inteiro 1.500 medidas de descarbonização. Não sei se a senhora viu, eu acho isto muito interessante, das quais apenas 60 são significativas. 61 ou 62. Portugal, por acaso, aqui aparece bem classificado na eletricidade e... Estás a falar de mobilidade. Já vou à mobilidade. Agora estou a falar de mobilidade. E também, mas eles fazem todos os setores, edifícios, mobilidade, eletricidade, etc. Portugal só aparece com boas medidas ou com redução significativa no setor da produção de eletricidade. E, por exemplo, aqui a nossa vizinha Espanha, apesar de ter preços mais baratos, apesar de ter uma geografia mais difícil, tem uma posição muitíssimo interessante no setor dos transportes. Eu penso que esta descarbonização dos transportes tem duas vertentes. Uma, o que é que o Poder Central pode fazer? E o que o Poder Central pode fazer nos transportes públicos, nomeadamente na ferrovia, onde estamos muitíssimo atrasados face à Espanha. E, portanto, isso aí podemos fazer nos transportes públicos, enfim, temos aí políticas públicas, e uma delas, quanto a mim, foi aquele passe que se fez com o Fundo Ambiental, em que possibilita uma enorme mobilidade dos cidadãos em toda a zona da Grande Lisboa.
E, portanto, isto é o que nós podemos fazer. Portanto, são essa história. Agora, a nível privado, as coisas são mais complicadas. E porquê? Porque há vários estudos, eu não trouxe os números, mas podia ter trazido, na América, em que o que se conseguiu descarbonizar com a eletricidade perdeu-se porque as pessoas arranjaram veículos maiores consumidores, maior consumo de energia, isto é. Há aqui um problema social de querer mostrar a ostentação, a riqueza. Aliás, o ACP tinha uma informação muito interessante de que nas últimas 2 décadas os carros aumentaram 2 centímetros, todos. E, portanto, temos aqui os cidadãos. E neste aspecto, os cidadãos também temos que ter políticas direcionadas para o cidadão mudar de vida. Isto é, se não mudar de vida, se nós eletrificamos os transportes, mas, por sua vez, também aumentamos os carros, aumentamos o espaço, aumentamos isto tudo, esta descarbonização é muito difícil. E, portanto, nós estamos a entrar, do meu ponto de vista, num setor que é chegar ao cidadão. Quer dizer, se o cidadão não mudar, é difícil fazermos esta transição energética. Porque nós, digamos, falámos dos consumos de eletricidade e também dos consumos fósseis, que foram muito importantes para a humanidade satisfazer, digamos, níveis mínimos, mas hoje em dia nós estamos numa situação de ostentação. Quer dizer, quando se anda com o SUV em Lisboa, não é por necessidade de transporte, é por ostentação. E este aspecto dos transportes é muito difícil. Não é por acaso que os transportes são mais difíceis de descarbonizar. Agora, o que eu gostaria era que o Estado, naquilo que pode fazer, como já fez na eletricidade, digamos, nas políticas públicas, trabalhasse nisso, nomeadamente na ferrovia, nomeadamente digamos, nos transportes dentro da cidade, na interdependência entre eles, etc. Agora, digamos, eu estou convencido que para a mobilidade, para aquilo que se chama carros, vai ser a eletrificação. Tenho muitas dúvidas no transporte, enfim, mas isso o tempo dirá. Eu também espero muito digamos, da investigação. Quer dizer, eu acho que as baterias hoje em dia ainda estão quer dizer, aquilo que as chamadas baterias sólidas podem ser um game changer. Se tiverem êxito, podemos ter por aí algumas soluções. Mas, enfim, a mim parece-me que este problema da eletricidade nos transportes, havia centrais para fazer, há outras que são mais complicadas. Aliás, que tem a ver com esta ideia de que o cidadão também tem que contribuir se quiser descarbonizar. E o cidadão e as políticas públicas, por exemplo, o Sr. já agora falou em Valência, eu estive a ver as imagens, e este tipo de situações que vão ocorrer no futuro, mais vezes, vão levantar um véu sobre más políticas de urbanização que fizemos. Se nós deixamos construir, aliás, aconteceu, por exemplo, na Madeira, que há uns anos atrás, se nós deixamos construir nos leitos de rio, nos leitos de cheia, é óbvio que quando isto acontece temos que ter as consequências. Muito bem. Esta questão, este mito da eletricidade ser esta forma de energia, ser o maior contributo para a descarbonização da mobilidade, acho que ficou bastante bem desmontada logo pela intervenção do Paulo. A propósito daquilo que dizia o Mário, as políticas públicas, sugere uma pergunta. De que forma é que... Deixa-me só fazer um pequeno parênteses, desculpa lá. Desculpa lá. Que é o problema, por exemplo, em Paris, este aspecto particular, encararam isso. Na cidade de Paris. E penalizaram, isto é, introduziram, digamos, políticas de preços sobre os grandes carros. Desculpa lá. Mas de que forma dizia... Como é que se pode descarbonizar mais e melhor a mobilidade que, como aqui também já foi referido, está pouco descarbonizada, desenvolveu-se pouco? Como é que vê que esse caminho possa ser feito? É um setor difícil de descarbonizar e aquilo que vou dizer complementa apenas as muito boas intervenções dos meus colegas de painel. Portanto, os transportes pesam 1/3, mais ou menos, um bocadinho menos, do consumo de energia final. E é por isso que é tão importante encontrarmos soluções para a área dos transportes. Já se falou aqui extensamente do transporte rodoviário, também da ferrovia. Portanto, se me permite, vou olhar também para aquilo que é o transporte marítimo e aéreo, que é importantíssimo aqui nesta história. Portanto, hoje em dia, como foi dito, em Portugal, mas a nível global também é assim, o petróleo e os seus derivados dominam o setor.
com valores sempre acima dos 90%, portanto, valores muitíssimo elevados. O que é que então vai tomar o lugar do petróleo no futuro? Na verdade, será uma combinação de fontes, e é por isso que é preciso também uma política pública nacional, europeia, à escala global, coordenada, estruturada, pensada. No lugar do petróleo, teremos a eletricidade e, naturalmente, naquilo que é o transporte rodoviário, na ferrovia, poderá ter um papel muitíssimo relevante, não exclusivo, mas sem dúvida relevante. Depois, quando olhamos para transporte marítimo e para a aviação, aí a descarbonização não virá da eletricidade, não é possível. Virá do hidrogênio, dos seus derivados, de outros combustíveis sintéticos, virá da bioenergia, enfim, e se calhar de outras soluções que ainda vamos desenvolver. Mas certamente não será, ou com muita dificuldade, será por via da eletrificação. E eu queria juntar outro ponto que foi aqui dito e que eu acho que é muito pertinente, que é, na verdade, a energia mais limpa que há é a redução do consumo, não é? Essa é a forma mais eficaz, mais direta. É um megawatt. Sem dúvida nenhuma. Megawatt-hora. E nestas áreas em particular, se não existir uma alteração de comportamentos, podemos ter ganhos de eficiência energética, naturalmente, novos desenvolvimentos tecnológicos e por aí fora, mas precisamos ter uma alteração de comportamentos e essa será essencial e dependerá muito também daquilo que forem as políticas públicas e já agora de iniciativas como a água e ambiente, que no fundo procuram informar os consumidores e dar uma informação transparente e fidedigna daquilo que é a realidade. Claro. Essa questão da suficiência energética em que devíamos viver é uma questão central que não tem conseguido fazer caminho, apesar de ser um pilar da política europeia. Há muito a fazer nessa área e é a própria União Europeia que identifica isso como um dos grandes pilares da sua política energética. Será um tema, um dia, para um podcast. E vamos finalmente ao nosso último equívoco, ou ideia feita, ou mito, como quisermos chamar. Porque é que se faz crer que a energia eólica e a solar não são intermitentes? Pergunto, porque é que se tenta passar esta ideia? Se tenta passar, de facto eu ouvi até alguém com grande responsabilidade dizer na nossa Assembleia que estas formas não são intermitentes. Elas são intermitentes e têm este, digamos, adjetivo em todo o mundo. Há que ver que a energia eólica ela não está sempre quando a gente precisa dela. E o mesmo no solar, embora no solar a previsibilidade já seja maior, porque a gente sabe que o sol está cá durante o dia, não está cá durante a noite, mas mesmo assim há certo... Porquê é que esta ideia passa? Porquê é que se diz que a intermitência consegue ser satisfeita à base da armazenagem? Não sei se será assim. Porquê que, se repararmos, o que está hoje a ser feito na Califórnia, que é uma aposta enorme na armazenagem, para mitigar essa intermitência, 98% do pipeline de fotovoltaico na Califórnia está agarrado, está a ser desenvolvido com armazenagem. Em Espanha também está a haver essa grande tendência, mas ainda só 4% desse pipeline também leva projetos de armazenagem. O que acontece é que, pelos primeiros resultados na Califórnia, do sistema elétrico californiano, parece que isto não está a mitigar a canibalização e o curtailment. Portanto, se são ou não efetivamente intermitentes, eu acho que o são. Como é que se consegue ou não ultrapassar essa intermitência, se é que com a armazenagem, talvez o sejam. Mas os primeiros resultados na Califórnia parecem não indicar isso. Já dão mais indicações. Mário. Quer dizer, a este respeito, gostaria de dizer o seguinte: por vezes inventam-se novas unidades de energia, não é? Portanto, a eólica e a fotovoltaica trouxeram uma nova unidade para o sistema energético, que é o consumo das famílias. Quando se fala assim, consumo de 300 famílias, o que é logo a partir de um dado falso. Os governos entram nisso, os jornais também, porque, de facto, vamos lá ver, em Portugal, digamos, o solar fotovoltaico, conseguimos convertê-lo em energia de eletricidade 1.500, 1.600 horas, talvez em alguns lugares 2.000 horas. O ano tem 8.760 horas.
A eólica andará nas 2.400, enfim, dizes que a offshore tem um pouco mais, e, portanto, quer dizer, nós precisamos do complemento. Eu gostaria de dizer, quando se fazia política energética um bocadinho mais a sério que está a fazer hoje, nós tínhamos isto em mente. E, portanto, havia, aliás, uma célebre frase do meu amigo José Penedes, que dizia que a nossa nuclear era eólica, fotovoltaica e hídrica. Que é da combinação destas três. Portanto, porque precisavam. Portanto, a hídrica podia colmatar, digamos, a intermitência das outras. Isto em conjunto, isto seria, de facto, a nossa nuclear. Foi uma frase que ficou famosa e que foi muito dita. Agora, é óbvio que depois parte-se para isto também para análises que são erradas. Quer dizer, quando se diz assim, quando um determinado vetor é muito barato, como o fotovoltaico, de custos marginais, esquece que estamos a falar de 2.000 horas. Para nós levarmos, se nós produzirmos muita fotovoltaica nessas 2.000 horas, e se quisermos levar essa energia, se armazenar essa energia, para levar para, na altura em que temos menos, para o inverno, custa dinheiro, custa o armazenamento. Portanto, essa utilização, se quisermos, para todo o ano, temos que fazer as contas. E para além das redes, isso tudo, temos que fazer as contas. E já não é só o custo deste vetor. Também é verdade para a eólica. Isto é, nós temos que ter sempre em consideração que quando falamos do custo da energia, é para 8.760 horas. E pior ainda, para o setor doméstico, é na ponta da noite em que não temos solar. Podemos ter ou não eólica. E, portanto, como não temos solar, precisamos de baterias. Ou baterias químicas, ou outro tipo de baterias. E, portanto, este mito, que foi fomentado também um pouco pela comunicação social, é extraordinariamente prejudicial. E nós temos que arranjar formas. E depois também temos, estou a esquecer das centrais de ciclo combinado, não é? Porque podemos não ter estas três fontes, podem não serem suficientes para o consumo nacional. E, portanto, temos as centrais de ciclo combinado. E, portanto, as centrais de ciclo combinado também aqui têm um papel fundamental na segurança do abastecimento. Muito bem. E, portanto, para concluir, eu entendo que este mito, da maneira que está a ser feito, não ajuda nem as energias renováveis, nem a descarbonização, nem, digamos, a compreensão dos sistemas elétricos. Claro. A intermitência da eólica e da fotovoltaica. Eu creio que, no fundo, o que está subjacente à sua pergunta e a esta discussão é se podemos ou não ter um sistema elétrico, no caso aqui estamos a falar de eletricidade, um sistema elétrico robusto com base em renováveis. E eu diria que a resposta é sim. Na verdade, quando no Plano Nacional de Energia e Clima um governo tem de decidir na combinação de diferentes fontes de energia renovável, quando coloca lá valores que podem parecer aleatórios, eles não são aleatórios, não é? Eles têm por trás um pensamento sobre aquilo que é as necessidades, aquilo que são as necessidades do nosso sistema e depois a forma como estas diferentes fontes se complementam. E, portanto, como foi aqui dito, a robustez deste sistema virá da combinação do solar, que é efetivamente muito barato, mas que não é possível ter em produção todo o dia, do solar, do eólico, onshore e offshore, e o offshore vem trazer aqui uma particular robustez ao sistema, e depois da hídrica. Se tivermos as fontes diversificadas, temos meio caminho andado para conseguirmos um sistema robusto. Não chega, naturalmente. Precisamos também, depois, por outro lado, e apesar de sermos um país pequeno, conseguimos alguma diversidade geográfica e, portanto, combinar parques em diferentes regiões do país, porque, por exemplo, se pensarmos em energia eólica, os resultados não serão os mesmos a cada momento. Será suficiente? Também não, até porque a robustez do sistema elétrico é um valor muito caro a todos os nossos cidadãos e às empresas e à indústria, portanto não pode falhar. O que é que podemos fazer mais? Falámos aqui de armazenamento. E, de facto, as baterias podem ter aqui um papel, mas olho, por exemplo, para a bombagem como uma oportunidade ainda mais robusta e mais viável. Mais viável e até com outro potencial em termos de estabilidade do sistema, muito relevante. E por isso é preciso olhar para aquilo que já existe no país e perceber de que forma é que a bombagem pode ser alargada. Depois temos as interligações com Espanha, as interligações com Marrocos, que são evidentemente também muito importantes para depois nos dar essa segurança de que necessitamos. Há projetos que uns considerarão mais utópicos, outros menos, de interligações de muito longo curso, de grande distância, portanto, em que, no fundo, esta questão do solar
ser intermitente, como aqui foi dito, acaba por se mitigar, porque haverá sol em alguma parte do mundo, em algum momento, e, portanto, se conseguimos estas interligações de longo curso, esse efeito será Esbatido. mitigado, exatamente, e depois temos de olhar também para o sistema elétrico à luz do século XXI, não é? Podemos ter uma gestão da procura diferente, dinâmica, flexível, enfim, hoje em dia, com as ferramentas que temos, não precisamos de continuar a gerir o sistema elétrico como geríamos há muitos, muitos anos, e podemos e devemos ter também, com fontes como o gás natural, assegurar serviços de capacidade e, portanto, apenas uma garantia de que, se tudo o resto daquilo que disse até agora, num determinado momento, falhar, temos ali uma central que pode ser ativada. Deixa-me só fazer um pequeno comentário, Soutor. Claro que Ninguém sim. encomendou um estudo para essa robustez, quanto é que custaria o sistema para ficar robusto desta forma com o armazenamento. Nós temos o armazenamento que dá para 20, 30 dias. Mas, portanto, não estamos a fazer nada no armazenamento. A estratégia está a ser Não há nada no desenvolvida. armazenamento do PNEC. Não é? O que havia desapareceu por isso, agora com a decisão da APA. Mas, quer dizer, nós tínhamos que ter a ideia de quanto é que isso nos custa. E, portanto, porquê? Porque quando eu digo que esta situação tem sido prejudicial para todos, é porque damos aos consumidores uma ideia baseada no custo do vetor. E quando aparecem os outros custos, as situações complicam-se. Então, afinal, isto não é assim tão barato. Então, afinal, vocês andam-nos a enganar. E, portanto, seria de toda a importância fazer isto. E há um outro setor que é importante, uma outra política pública que é importante, que é o problema da importância da hídrica, que em Portugal varia entre 10% e 30%. E a hídrica, através da bombagem, e não só, seria fundamental. Mas seria fundamental se nós tivéssemos uma vontade centralizada. A partir do momento em que, digamos, os governantes quiseram, não têm nenhum poder sobre isso, a hídrica pode não ser complementar. Esta ideia do nosso nuclear, que nós em tempos falávamos, do complemento destas três, ainda tínhamos um controle significativo sobre as nossas concessões. Se esse controle desaparece, isto é, se as pessoas que têm as hídricas vão gerir apenas numa lógica de lucro, podemos ter uma situação muitíssimo mais difícil. E essa quantificação de tudo, eu acho que ninguém o está a fazer e era bom que se fizesse. Muito bem. Deixe-me só complementar isto para dizer que este estudo, no fundo, dos serviços de sistema e de que forma é que eles podem contribuir para o nosso sistema elétrico e depois quanto é que custam, evidentemente, estava previsto e espero, sinceramente, que possa prosseguir porque é da maior importância. Não é? Não podemos ter um sistema assente em renováveis e depois não termos esta quantificação feita porque a escolha de políticas públicas depende disso mesmo. Ou faltarem peças. Acho que não. Muito bem, estamos a terminar o nosso podcast e vamos agora para aquele momento em que nomeamos a decisão do mês e a personalidade do mês, a figura do mês. Podemos começar com a decisão do mês. A decisão do mês começava pelo Paulo. Qual é? Estive a pensar muito nisso. Qual seria a decisão do mês? E? Vi aqui duas. Uma só. Senão depois é difícil escolher uma. Mas muito breve. Uma muito simples, muito breve, que é mais uma revelação do que uma decisão, é o leilão do hidrogênio, que já tem os seus primeiros dados e que vamos continuar a vê-los. Mas a decisão, se calhar pela negativa ou pela positiva, conforme queiram, não é de algumas grandes empresas mundiais que têm data centers, nomeadamente a Google e a Amazon, terão decidido que estão agora a idealizar o suporte elétrico desses data centers, que não pode falhar, através dos os reatores pequenos nucleares. Small Modular Reactors. Isto significa qualquer coisa. Será que a estabilidade absolutamente crítica do fornecimento de energia elétrica, que estas empresas querem ser verdes, não querem emitir carbono. Será que a tal capacidade das renováveis de garantir esse fornecimento Está em causa? Está em causa? Sim, senhor. É aqui uma decisão. Portanto, a nuclear aqui, como não emite CO2, está a ser uma opção. Certo. Mário, uma Portanto, decisão. eu tinha aqui várias destas, mas Só uma. até por esta fase final é uma pela negativa. Eu tenho acompanhado
nas decisões da APA e penso que no geral tem estado solidário com elas. Excetuando uma que apareceu nos jornais, não sei se é verdade ou não, de que a APA iria interditar, por avaliação ambiental, a bombagem do Alto Lindoso. Eu gostaria que se percebesse que neste PNEC a única bombagem que tínhamos era a do Alto Lindoso, que são 300 megawatts. Temos 3,6 gigas, passávamos a 3,9, não há mais nenhuma. Acho que não é um processo fechado, mas houve uma decisão da APA, Portanto, efetivamente. houve uma decisão e essa decisão, eu penso que a manter-se é uma decisão incorreta porque nós não conseguimos descarbonizar sem armazenamento hídrico. Muito bem. Ana Fonteira Gouveia. Eu vou juntar, se me permitem, cumprindo aqui um bocadinho as regras, aqui com a minha prerrogativa de convidada, vou juntar a figura do mês à decisão do mês. Que, na verdade, quando dizemos do mês, estou a pensar no mês passado, e, portanto, a figura será o Mário Draghi e a decisão do mês será a publicação do relatório Draghi. E porquê é que eu acho que é importante? Eu não estou a incumprir assim tanto, porque, felizmente, o relatório continua a ter ecos e esperemos que tenha por muito mais tempo naquilo que é a decisão política europeia e nacional, e eu escolhi este relatório precisamente porque coloca o foco na importância que uma política industrial associada à energia, associada à descarbonização em particular, pode ter e tem de ter. E, portanto, essa ideia de um processo de descarbonização que, na verdade, é também um processo de reindustrialização, de criação de emprego, de criação de prosperidade, é absolutamente fundamental e, portanto, esta é a minha escolha. É especial para Portugal, não? Sem dúvida. Paulo, figura do mês? Figura não. Figura, sim, a personalidade do mês, a figura do mês. Eu aqui não tenho propriamente uma pessoa, mas uma entidade. Uma entidade. E escolhi a European Energy, que é um fundo dinamarquês que inaugurou esta semana, portanto, isto acaba de ser inaugurado, uma das suas primeiras centrais de produção de hidrogênio verde na Dinamarca, que funciona com energia produzida por eólicas. E, até ao final deste ano, pretende inaugurar uma fábrica, que já se vê que está praticamente montada, de metanol verde. Portanto, são dois caminhos no sentido da descarbonização. O metanol verde, em Portugal, também temos um projeto dessa natureza, que será em Mangualde, e é exatamente para resolver o problema da descarbonização marítima, porque o metanol será claramente, na minha opinião, o combustível verde, portanto não fóssil, que vai permitir que toda a infraestrutura que existe hoje e a frota náutica marítima que existe possa funcionar de forma descarbonizada. Muito bem. Mário. Eu, digamos, não tenho muita simpatia por esta ideia da figura do mês, porque acho que a eletricidade, a energia, devia ser uma coisa menos show-off, devia ser uma coisa mais baseada em decisões. As decisões vêm sempre de uma série de pessoas e não só de uma. De qualquer forma, para cumprir o teu pedido, se é verdade que a nossa ministra Graça Carvalho vai acompanhar a decisão da Teresa Ribeiro de introduzir um mercado de capacidade em Portugal, a mim parece-me que essa é uma decisão importante, porque vai permitir ajudar o armazenamento químico, hídrico, não sei o quê. Vai também colmatar um problema que as centrais de gás natural têm e, portanto, nessa situação eu associava à doutora Graça, porque isto também é preciso de alguma coragem, como sabe, muitas pessoas são contra isto, acham que isto não se devia fazer, mas, portanto, se tiver essa coragem, e com este se, era esta decisão da doutora Graça Carvalho, e, portanto, a doutora Graça Carvalho, por isto, se o fizer... Muito bem. E foi assim o nosso podcast, dedicado a desfazer mitos e ideias feitas. Impõe-se um agradecimento muito especial à Ana Fonteira Gouveia pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer também ao Paulo Pedro Santos, ao Mário Paulo. E, muito importante, estamos no mês de novembro. Será já em 26 de novembro que vamos inaugurar a nossa Semana de Ambiente. 6 dias de conferências, de debates. Vamos começar com a chave de ouro, com o nosso 12º Fórum de Energia, para também, nesse espaço, continuar
a desfazer ideias feitas e alguns mitos da energia e para muito mais. Até lá, muito obrigado.